aquele que estiver atento à voz do Espírito Santo. Hoje no ensaio, olha para você ver como não é o homem, é o Espírito Santo. No ensaio, estava acabando, e a gente tem feito em todos os ensaios um momento de oração, pedindo renovo, pedindo o batismo no Espírito Santo. E aí eu estava ali, e estava com tanta coisa na mente, estava cansado já, o horário já estava estendido, eu falei, nossa, vou fazer só uma oração mais rápida, para acabar e a gente vai para casa, todo mundo, né, se despede e vai para casa. Meus irmãos, conseguimos fazer a oração rápida? Não é eu, a vontade é do Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui, começamos a orar e o fogo de Deus desceu. Porque é a ação do Espírito Santo. Não é um homem, é o Espírito Santo. Não é o Vinícius, não é o pastor, não é o Pedro, não é qualquer um que está aqui em cima. Não é ninguém de nós. É o Espírito Santo que age e faz todas as coisas. Dele é o querer e o efetuar. Amém? Basta a gente dar lugar. Lá em Marcos, nós vamos ler no capítulo 1, versículo 14 ao 20. Vamos acompanhar ali no telão? Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E dizendo, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Atenção nesse versículo. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Próximo. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Atenção nesse versículo também. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Agora nós vamos abrir lá em Lucas capítulo 5. Mesmo contexto, visões diferentes. Uma de Marcos, outra de Lucas. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então para os outros companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase um iam a pique. Amém? Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois com a mesma pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Próximo versículo, atenção nesse versículo. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Vamos ler esse versículo novamente? E depois de levar os barcos, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém. O que é bem claro nessas 2 passagens, 2 livros diferentes? Quando Jesus chamou eles, o que eles fizeram? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Lá em Marcos vai falar que imediatamente eles largaram as redes, largaram os barcos e foram para Jesus. Imediatamente. E agora vai falar ali em Lucas que eles deixaram tudo. Tudo. Falou ali,
eles deixaram um pouquinho, parte da sua vida, parte do seu trabalho, parte dos seus afazeres? Não. Fala, eles deixaram tudo. Pedro, por exemplo, ele mais tarde, ele negou a Jesus. Depois de um tempo, ele passou a ser convertido e aí começou a obra de Deus ali, através da vida dele, para salvar almas. Demorou um pouco, mas é nítido que lá no primórdio, lá no início, precisou de uma ação de Pedro para que a ação de Deus começasse na vida dele. Qual foi a ação de Pedro? Lançar as redes, largar tudo, deixar tudo e seguir a Jesus. Lá em Mateus 16, versículo 25, vai dizer assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, achá-la-á. Parece contraditório, né? Se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perder ela. Mas se eu perder a minha vida, eu vou achá-la, eu vou encontrá-la, eu vou salvá-la. Parece contraditório. Mas quando Jesus nos chama, Ele não chama 20% da Doroteia. Ele não chama 50% da Anne. Ele não chama 99% da Magna. Ele chama 100% de nós. 100%. Ontem a gente fez uma dinâmica com os jovens. Vou repetir. Irmãos, levante a sua mão. Amém? Levante sua mão. Beleza? Todo mundo levantou a sua mão? Agora eu vou pedir de novo, irmão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. A Larissa rindo ali. Ela que fez a dinâmica ontem. Pois é, agora o pastor. E agora, se eu pedir para você, levante o máximo da sua mão. O máximo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode abaixar a mão. Pode sair do... Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que não da primeira vez, quando eu pedi para levantar a mão? Por que na primeira vez que eu fiz essa pergunta, você já não levantou a mão? Deu o seu melhor? Não é questionável? A gente levanta a nossa mão só aqui, né? Sempre tem uma resistência nossa de entregar o nosso melhor, o nosso 100%. Mas Jesus é tão bom, que Ele insiste. Ele fala várias vezes, dê o seu melhor, dê o 100%. Ele bate na porta do nosso coração, Ele nos incomoda com o Teu Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, nos convence do caminho errado. Deus é tão bom, que Ele coloca o desejo dentro do seu coração e Ele mesmo faz acontecer. Ele mesmo faz acontecer. Ele lança a semente e faz germinar. Ele praticamente faz tudo, faz tudo. Mas precisa de uma ação nossa, que é eu me colocar na posição. É eu deixar a minha vida para trás. Jesus, a minha vida agora é sua. Faz o que o Senhor quiser dela. Toma a minha vida nas tuas mãos. Toma o meu pensamento. Toma a minha boca. Toma o meu coração. Toma o meu braço, minha perna. Toma o meu corpo por completo, Senhor. Mas transforma desde o fundo da minha alma. Transforma-me de dentro para fora. E às vezes a gente está focado em fazer esse 100% para Jesus. Mas na nossa mente só vem assim, nossa, o que eu posso fazer mais para Jesus, né? O que eu posso fazer? Nossa, eu acho que eu vou fazer mais daquilo outro. E eu fico com o meu pensamento só em fazer mais. Mas irmão, o que você vai deixar de fazer para Jesus?
Às vezes você está pensando só em fazer mais coisas, mas e aquelas coisas que você tem que deixar de fazer para Jesus? Não vai ser eu que vou pegar e apontar para você falar, não, é isso que você tem que deixar. É o próprio Espírito Santo que vai falar no seu coração. É Ele que vai colocar a mão e vai falar assim, se isso aqui não está legal, vamos mudar? Você me dá liberdade para eu pegar e mudar, tirar isso aqui do lugar? E quando você faz isso, meu irmão, não tenha dúvidas, o Espírito Santo muda e transforma, muda e salva, muda e começa a derramar dons espirituais, muda e através da sua vida outras pessoas começam a ser alcançadas por Jesus, muda e você não se reconhece mais, muda e as pessoas lá fora vão falar para você, quem é esse daí? Eu nem lembro mais dele como ele era antigamente, ele está tão diferente. Muda e as pessoas começam a ver a luz de Jesus Cristo na sua vida. Isso é viver o reino de Deus, meu irmão. Isso é viver a palavra de Deus. É a transformação. É a transformação de vida. Quantas pessoas estão lá fora, ou às vezes está até na igreja, vem nos cultos, uma belezinha, tudo bonitinho, mas vive a mesma vida. Não houve transformação. Não houve mudança do Espírito Santo na vida dela. Por falta de poder de Deus? Nem pensar. Por falta de escolha e disposição para mudar. Oi? Tem que deixar tudo. Tem que deixar tudo. Jesus. O barco e às vezes os discípulos foi o que eles deixaram ali naquele momento, mas representava algo muito maior, representava as suas próprias vidas, o seu negócio, a sua profissão, tudo aquilo que eles tinham como convicção, aquilo que eles achavam por certo, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Hoje eu te pergunto, o que é esse barco? O que é essa rede na sua vida? O que é isso dentro do seu coração que ainda te impede de dar 100% de você para Jesus? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa largar para que você dê 100% da sua vida para Jesus? É o Espírito Santo que vai falar no seu coração. Jesus disse, quem não largar pai, mãe, família, por mim, não é digno de mim. Porém, ele não está falando de a gente desonrar nossos pais, não. Ele estava falando ali de quem não deixar a tradição por uma questão monetária, porque a tradição judaica visava aquilo que aconteceu com o rico jovem, que Jesus falou, Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ele falou, vai, vende, distribui toda a sua riqueza para os pobres, vem e segue. Aí ele falou, mas Senhor, não posso, eu tenho que enterrar meu pai. E ele saiu muito triste com a proposta de Jesus. E o que era enterrar o pai? Ele era o primogênito. E assim que o pai dele morresse, aí ele receberia toda a herança do pai. Porque na cultura judaica, quem recebia todos os bens era um filho só, não dividia por igual a nossa cultura e a lei brasileira. Lá era o primogênito. E os outros irmãos dele trabalhariam nos seus negócios e agora o chefe seria o filho primogênito. Ele disse, depois que acontecer tudo isso, eu te sigo. Aí Jesus responde para os discípulos, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque a tradição, irmãos, ela não pode ser mais importante do que o chamado de Jesus na nossa vida. Glória a Deus, amém. Tem gente que fez a tradição. Deus tem tantas bênçãos
Deus tem tantas coisas maravilhosas para derramar na nossa vida e às vezes é por falta de uma escolha, de uma decisão. Por orgulho, por resistência. Muitas vezes é um passo que a gente dá e tudo é transformado. Tudo. Do mesmo jeito que tudo a gente deixa, tudo é transformado. O que eu posso deixar de fazer para o Senhor? É um sentimento que eu posso deixar de ter no meu coração? É um sentimento, às vezes, de intriga com o meu irmão ou com um colega de trabalho? É uma raiva ali, eu não vou com a cara do Mateus, dos dois Mateus, não sei qual que é o pior, eu não vou com a cara deles. Oi? Que sentimento é esse? Comece a refletir. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu não vou com a cara daquele irmão lá, ele não me desce. Parece que eu não vou com a cara dele, eu tento gostar dele. Eu me esforço, mas não vai, eu não consigo. Aquele colega meu, ele conseguiu a promoção lá no trabalho, eu não... Ou aquele cliente meu, ele me deu tanto trabalho, nossa, que raiva daquele cliente. São tantas coisas que às vezes a gente tem no nosso coração, que às vezes tem um sentimento lá no nosso coração e a gente não percebe que ele está lá morando, está sendo nutrido, ele está aumentando e você está repleto de mágoa dentro do seu coração. Será que esse é o sentimento que você tem que deixar hoje? Abrir espaço para o perdão de Deus, para a misericórdia de Deus, habitar dentro do seu coração para que assim você possa amar o seu próximo? É uma amizade. Às vezes a gente tem uma amizade que não nos faz bem. Uma amizade que nós não conseguimos pregar o Evangelho, não conseguimos influenciar, né, segundo o Espírito Santo, mas a gente acaba sendo influenciado por essa pessoa. Mas é colega de trabalho, não tem como evitar. Amém. Se esforça para você ser usado por Deus no meio deles. Mas existem amizades que Deus já está falando para você tirar e você ainda está sendo resistente. Você não está ouvindo a voz do Senhor. Deus já falou, tira essa amizade, sai de perto. É duro, é difícil, é muito difícil. Quando foi a minha vez de tirar uma amizade, foi tão difícil quanto. Mas os olhos estão em Jesus. Jesus, eu quero tanto o Senhor, eu quero tanto o Senhor na minha vida, que eu não quero saber de mais nada, eu quero o Senhor. No meu caso, cheguei na pessoa e falei assim, nossa amizade não está fazendo bem, eu não estou me sentindo bem com a nossa amizade, eu quero Jesus e isso não está me levando para Jesus. A partir de hoje, eu não quero mais ser seu amigo, eu não quero mais falar com você, tudo bem? Reto e direto. Nossa, ministro, mas vai ser assim comigo também? Não. Pode ser que sim. Depende de Deus. A Larissa, ela contou para mim quando a gente estava começando a se conhecer e ela também tinha uma amizade dessa forma na vida dela. E ela começou a orar para Deus, Deus, tira essa amizade. E de pouco em pouco, o interesse, que era a melhor amiga, né? O interesse foi se perdendo, o contato foi se perdendo e quando vê, já não tinha mais amizade. Porque é a obra do Espírito Santo, não é nossa. Comigo foi desse jeito, mas com ela foi de uma outra maneira. Com você pode ser de uma maneira ainda diferente. Mas você só precisa se posicionar e deixar o Espírito Santo agir, porque ele age de uma maneira perfeita. Perfeita. Não é a obra das nossas mãos, é a obra do Espírito Santo. É ele quem faz, é ele quem efetua. Você só precisa deixar espaço. É um desejo. Se eu desejo aquele emprego, eu desejo aquele salário, eu desejo aquele carro. E às vezes a gente está tão preso no desejo que os nossos olhos estão naquilo que é terreno. Pedro vai ler uma passagem aqui. E Jesus disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz
e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Lucas 9, 23 e 24. Glória a Deus. É um desejo, meus irmãos, Jesus fala para a gente não ter os nossos olhos fixados nas coisas terrenas, mas sim nas coisas que são do alto. É algo que tem te prendido, que tem colocado, tem vindo no seu coração, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu determino, vai ser dessa forma. Tem pessoas que determinam, não, eu vou ganhar. Irmãos, a gente pode ter fé, ter uma fé tão poderosa que a gente fala, eu já recebo essa bênção em nome de Jesus. Essa bênção é minha. Mas quando eu determino algo, não, eu quero, não importa quem estiver no meu caminho, ó, vou marchar e quem passar na minha frente eu vou pisotear e não importa. Perdeu o propósito de Deus. Hoje o Senhor quer tirar esse sentimento do coração. Quer colocar o sentimento celestial dos céus, que a palavra dele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não preciso me preocupar com o que eu quero. Preciso me preocupar com o que Jesus quer para a minha vida. Amém? Práticas e costumes. Só para comentar um desejo. Eu tinha um desejo, sabe de fazer o quê? De fazer tatuagem. Ó, Jesus. Fala, Jesus. Pode fazer tatuagem, Saulo? Na perna pode. No braço, aqui no pescoço não pode, mas na perna pode. Eu queria fazer tatuagem. Eu era maluco para pegar e fechar o meu braço. Irmãos, sabe onde que eu estava? Na igreja. Na igreja eu queria fazer tatuagem também. Já estava no caminho do Senhor, mas eu queria fazer tatuagem, queria fechar o meu braço de tatuagem. Tem sentido isso? Não tem. Mas era o desejo que eu tinha. E aí, estava nessa vontade, né, tudo mais. Aí eu assisti um vídeo na internet de um rapaz, chama Israel Subirá. Ele é filho do Luciano Subirá. Ele estava fazendo um vídeo e ele estava contando que ele também tinha o mesmo desejo de fazer uma tatuagem. Eu falei, ó, que legal, rapaz, tem outro cara querendo fazer tatuagem também, confirmação, ô glória, né? Deus está falando, né? E aí ele continuou falando, eu tenho vontade de fazer tatuagem, isso, aquilo. E aí teve um dia que ele pegou e parou e pensou, nossa, Jesus fez um sacrifício tão grandioso, que me resgatou, que me salvou. Sacrifício tão grande, lá na cruz, ele me salvou, mas que sacrifício tão grande. Por que eu também não posso fazer um sacrifício para Jesus? Por que eu também, por mais que seja nada comparado ao que ele fez, que seja só uma fração, por que eu também não posso fazer um sacrifício do meu corpo para Jesus? Eu tenho essa vontade, mas hoje eu estou entregando essa vontade para Deus. Eu nunca na minha vida vou me deixar ser tatuado. Eu nunca na minha vida vou deixar uma agulha vir no meu corpo, porque é um sacrifício meu para Jesus. Eu estou sacrificando a minha vontade. Aí eu vi aquele vídeo, já que me quebrou no meio, né? E aí eu estava descendo o morro lá de casa, estava indo para a igreja. Falei, vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer esse sacrifício também. Ó, Jesus, olha, eu até quero fazer tatuagem, mas hoje eu estou sacrificando o meu corpo para o Senhor. Hoje eu estou me doando para o Senhor, estou sacrificando essa vontade para o Senhor. Nunca na minha vida eu vou fazer uma tatuagem. Irmão, tem vontade de fazer tatuagem hoje? Qual que é a resposta dos irmãos? Não. Porque era uma vontade carnal, uma vontade temporária. E quando eu tive esse ato, o próprio Jesus tirou essa vontade porque não fazia sentido. Eu não sei o porquê que eu estou falando isso hoje, ou para quem. Mas Deus fala, para com essa vontade porque não tem sentido algum, é fútil. Pergunta para si mesmo,
Jesus falaria para você escrever um versículo bíblico no seu corpo? Jesus falaria para você, tatua lá, João 14,16, tatua Salmo 91 nas costas inteiras aqui, 119, vai caber nessas costas. Vai caber, vai ficar até com o rosto cheio de tatuagem. Jesus pediria isso? Irmãos, Jesus não pediria isso. Ouça a voz do Espírito Santo, faça aquilo que Ele pede. O que é fútil, o que o Espírito Santo não está pedindo para você, esquece. Esquece em nome de Jesus. Amém? Práticas e costumes. Qual é a prática que às vezes eu tenho que deixar? Qual é a prática que às vezes eu tenho na minha vida e que eu preciso deixar para trás? Hoje a Magna deu a aula, eu estava lá em cima, né, com os jovens, mas peguei o finalzinho e ela falou, acredito que para refletir, né? Reflexão. Uma reflexão sobre nossas vidas. O Espírito Santo já está falando com essa igreja, na IBD, nos jovens, para se autoanalisar, refletir. Jesus, o que tem na minha vida que eu posso tirar para te agradar? Qual é o costume e prática que eu tenho que não te agrada? É a maneira como eu me visto? Ô Jesus, será que é a maneira como eu estou me vestindo não está bacana? Não está bacana? O Senhor quer me mudar a maneira como eu me visto? As músicas que eu ouço. Ô Senhor, será que eu estou ouvindo músicas que agradam o Senhor? Que não vão fazer mal para o meu coração, que não vão fazer mal para a minha alma? Ô Jesus, será que eu estou vendo um filme, uma série, que está desagradando o Senhor e está trazendo demônio para dentro da minha casa? Jesus, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou tendo essas práticas? É a reflexão que a gente tem que ter na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Para que a gente possa sempre estar na vontade de Deus. Quando a gente está na vontade de Deus, meu irmão, tudo é diferente. Você pode estar passando a batalha que for. Você está com a paz que excede todo entendimento. Está caindo o mundo ao seu redor. Está explodindo bomba, está acontecendo tudo. Você não está entendendo nada, você está lá só andando de boa. É Deus que faz isso. Mas Ele faz quando nós damos liberdade para o Espírito Santo falar conosco, agir no nosso coração e remover aquilo que não provém dEle. Antes eu escutava músicas mundanas, não estava nem aí, eu escutava. Letras em inglês que eu nem buscava a tradução, e aí estava falando das piores coisas, só chamando o demônio para a minha vida, irmão. É isso que acontece, é a realidade. Quando eu estou vendo um filme que não é de Deus, está acontecendo coisas estranhas, filmes de terror, aí a gente está chamando o demônio para dentro da nossa casa. Aí começa desentendimento entre casal, começa os filhos passarem mal, você começa a passar mal, você começa a não entender, nossa Deus, mas que provação é essa que eu estou acontecendo na minha vida que eu não estou entendendo? Você mesmo criou. Jesus, santo é o teu nome, Jesus. Aí a gente vai voltar no versículo que o Pedro acabou de ler. Aí eu tinha selecionado Mateus, né? Mas o Lucas é a mesma coisa. Já que está aberto ali, a gente volta a um versículo. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é negar a nós mesmos, meus irmãos. Eu tenho vontade daquilo, mas eu não vou fazer. Por quê? Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu vou me negar porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu vou negar aquilo que eu quero para fazer o que Deus quer. O que Deus quer muda a minha vida. Transforma a minha vida. Me faz viver vida em abundância. Quantos estão vivendo essa vida em abundância? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. O nosso coração é como um solo que há algo debaixo da terra. E se isso que está debaixo da terra for contaminoso, ele contamina toda a terra em volta
e torna essa terra improdutiva. Vou contar um negócio para vocês que aconteceu ontem. Estava me arrumando para o culto, eu contei para alguns jovens. Ontem estava me arrumando para o culto. Estava lá eu passando roupa, né? A gente tem a tábua de passar roupa, mas aí o bonitão aqui vai lá e pega o ferro e vai passar roupa em cima da onde? Da cama. Meus irmãos, homens, não façam isso. Dá ruim. E nem é a primeira vez, viu, irmãos? Coloquei o ferro lá, fui só esticar minha calça. Irmãos, eu peguei a calça e fiz assim, ó. Eu vi o ferro caindo, mas eu falei, vou só esticar a calça. É 1 ou 2 segundos, não tem como queimar a cama. Eu peguei a calça e estiquei. Eu estiquei e peguei o ferro. Ah, irmão, já deu tempo? Já estava metade da cama grudada no ferro, os fios de algodão tudo entrelaçado. Eu falei, Jesus amado, a Larissa, a hora que ela ver, ela vai esquentar comigo. Não era algodão, se fosse não fazia. Não era nem algodão, né? Ó, revelando até o que não é algodão. Se fosse sintético. Algodão ainda aguentava um pouco. Devia ser sintético, então. Estava antes do culto, a gente estava na benção, a Larissa estava lá no banheiro, foninho de ouvido, louvando a Deus. Estava cantando para a casa inteira ouvir, os vizinhos escutar. Eu falei, meu Deus, se eu mostrar isso para ela agora, acabou a unção, acabou a benção, acabou tudo, né? Ai, meu Deus. Queima com fogo. Aí eu falei, Jesus, o que eu faço? E o celular dela estava carregando bem do lado do travesseiro. Aqui que eu pensei, ó, para você ver, irmãos. Peguei o celular, tirei do carregador, peguei o celular, eu fui lá na ponta da cama e deixei o celular lá na ponta da cama. Eu pensei comigo, ela vai vir aqui no quarto, ela não vai lá no fundo, ela vai já na ponta da cama porque ela vai pegar o celular dela. Não tem um motivo dela ir lá no carregador, vazio, sem nada. Peguei o travesseiro e coloquei em cima da onde eu tinha queimado. Aí eu pensei o quê? Depois do culto, a hora que a gente chegar, eu falo para ela. E aí, né, já vai estar na bênção, vai vir no culto, já vai estar em paz, em nome de Jesus, Deus já vai falar com ela. E aí não vai ter problema. Irmãos, aí eu fui para frente do espelho me arrumar. Não passa a Larissa, assim ó. Ela passou pelo celular, o celular estava lá no fundo. Ela foi no travesseiro e fez assim ó. Irmãos, ela passou pelo celular, ela nem viu o celular, ela foi direto no travesseiro. Eu só fiquei com a cabeça assim ó. Falei, amor, desculpa, depois a gente conversa, desculpa. Aí ela, foi tão engraçado, irmãos, que ela nem ficou brava. Eu falei, amor, desculpa, porque ela viu que eu tinha tentado colocar o travesseiro em cima. Irmãos, vocês estão entendendo? Aí ela voltou pro banheiro, eu já estava mais de boa, ela já pegou e falou assim, Deus revela o que está em oculto. Você está entendendo o que Deus está te falando? Até em algo banal, até em algo que é supérfluo, Deus revela. Agora imagina em coisas que tem dentro do nosso coração, que nós temos que tirar. Deus revela. E Ele tira não para expor, não para que ninguém se envergonhe. Não é por causa disso. Do mesmo jeito que essa coxa já estava velha, agora eu estou com vontade até de trocar a coxa, porque eu queimei a coxa, né? Eu tenho que trocar a coxa. Vou ter que comprar uma nova. Deus tira aquilo que está lá no solo. Deus tira aquilo que está lá contaminando. Tira, arranca, para colocar algo novo, algo melhor. Jesus faz isso. Ele revela não para envergonhar, mas para curar a terra. E quando você dá espaço para o Espírito Santo, Ele tira aquilo, ara a terra, irriga a terra, coloca sementes, e aquilo vai crescer, e aí vai dar frutos para a honra e a glória de Deus. É isso que o Senhor faz, meu irmão. Não tenha medo de deixar tudo para trás. É isso que o Senhor faz. Dizer shalom. Tem que comprar agora. Agora tem que trocar a coxa. Se ela falasse que estava velha, você fala, não, tá boa ainda. Uhum. Dá pra durar. Aí ela orou
Aí já era. Pronto. Sara, serve para a gente lá em Provérbios capítulo 3? A gente vai ler capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 14. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor que o da prata, sua renda é melhor do que o ouro. Está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. É o Senhor quem efetua e não é para desmerecer ninguém, não é para envergonhar. Ele corrige a quem Ele ama. E Ele corrige para tirar aquilo que é de ruim das nossas vidas, para colocar o que é bom, o que é do Espírito Santo, para dar espaço para o Espírito Santo, para Ele começar a te usar, para Ele começar a fazer coisas que você não vai entender, mas que vai ser dEle, que vai ser do próprio Deus fazendo. Ontem eu contei para os jovens de um acontecimento no mercado. Eu fui só falar um Jesus te ama para o rapaz do caixa. Irmãos, ele olhou com um rosto que nos olhos dele deu para enxergar a fome espiritual que ele tinha de Jesus. Nos olhos daquele rapaz deu para enxergar fome e sede. As pessoas lá fora estão sedentas por Jesus. Elas não sabem, mas elas estão sedentas por Jesus. Hoje, da mesma maneira, a gente foi comprar ali no Fris do Alvoradinha, e aí tinha uma moça lá, e na hora que eu fui embora, o Espírito Santo meio que colocou a mão no meu coração, e eu voltei para falar com ela. E aí, comecei a falar com ela, e eu contei isso, eu falei, nossa, eu estava indo embora e o Espírito Santo não me deixou. Ele me fez voltar para falar com você. Eu não sei o que você está passando. Na mesma hora eu já falei assim, é porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Essas são as pessoas que estão lá fora, que precisam ser alcançadas. E vai ser através da minha e da sua vida que isso vai acontecer. À medida que você começa a viver o reino de Deus, essas pessoas começam a ser alcançadas para a honra e a glória de Deus. Não é para nossa honra, não é para nossa glória. Foi o Vinícius que sabia que ela era afastada do caminho do Senhor? Nem pensava, não tinha a mínima noção, por mim eu nem ia, eu estava morrendo de medo. Morrendo de medo. Do mesmo jeito que eu estou pregando hoje, estava morrendo de medo. Mas não é nós, é o Espírito Santo que habita em nós. É o poder de Deus, é a unção de Deus que habita em nós. É o Espírito Santo que sabe quem tem afastado, que quem precisa ouvir uma palavra, que quem precisa ouvir que Jesus te ama. É o Espírito Santo. E isso começa na sua vida, quando você começa a dar liberdade. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, deixa eu ouvir sua voz. Espírito Santo, fala comigo. Me usa, Espírito Santo. Me usa, Espírito Santo. Se deixa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Deus derramar a unção dele que purifica de todo pecado, que tira todo o caminho torto, que endireita as veredas. É o Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo.
Do que você tem tanto medo de perder? Do que você tem tanto medo de largar? É isso melhor do que a presença de Deus? A unção do Espírito Santo? É isso melhor? Não é, eu tenho certeza que não. Porque um dia, depois que a gente toma essa decisão, lá no fim, quando Jesus voltar, meu irmão, não vai ter mais sofrimento, não vai mais ter dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais choro, não vai ter mais agonia, não vai ter mais desespero. A gente vai viver na glória eterna, em paz, ao lado desse Jesus que nós hoje louvamos, que hoje a gente não pode enxergar Ele com os olhos, mas que nós sentimos a presença dEle no nosso coração. Sofia, eu pedi para o louvor preparar um louvor para a gente aqui estar cantando e louvando a Deus. O que Deus tem para tirar hoje do seu coração? Para chegar no tudo, para chegar no 100%. Não é o Vinícius, não é ninguém aqui, não esquece quem está do seu lado. É o Espírito Santo dentro do seu coração que está falando com você. Ninguém é digno, ninguém merece nada que vem de bom do Senhor. Nós não somos merecedores, mas Ele nos amou, Ele nos chamou para viver esse reino, para viver a vontade dEle, para viver esse amor. Ele nos chamou, mas para ser escolhido, depende da sua escolha. Você se colocar na posição, eu quero Jesus, eu quero. A história de Naamã, ele estava leproso. E aí ele foi até o rei, e o rei falou assim, quem que sou eu para te curar? E aí o profeta Eliseu, sabendo disso, fala, pode vir até mim. E aí quando Naamã chegou, não foi o profeta Eliseu que foi até ele e falou com ele, mas foi um mensageiro. E aí ele ficou, ficou bravo. Como assim, mensageiro? E não era melhor ele ter vindo e aqui na minha frente e falado, ter me tocado aqui na ferida, e ao mesmo tempo isso ia sarar. Naamã ali teve um momento de orgulho, de querer fazer as coisas segundo a forma que ele achava correto de pensar. Mas a mensagem ali era para que ele fosse no Rio Jordão e se mergulhasse 7 vezes. E aí ainda questionou, mas Rio Jordão, não tinha outro riozinho mais limpo para eu mergulhar? Foi totalmente contra o que Naamã queria. Mas a vontade de Deus, ela é tão maravilhosa, que depois de seus servos falar com Naamã, vai lá, mergulha, só faz o que ele está falando. Vieram até aqui, então agora faz isso. E ele foi no Rio Jordão, mergulhou. E o que aconteceu? Ele foi curado. Não segundo o querer dele, não segundo a forma como ele achou correto, mas como aprouve Deus fazer. Fique de pé. Ouça esse louvor. Começa a falar com Deus. Deus, não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu querer, mas faça o teu querer sobre a minha vida. Faça da maneira como o Senhor quer, para que eu consiga entregar o meu 100% para o Senhor. Eu agradeço